Nesse trimestre estamos aprendendo sobre a importância de seguirmos a ordem de Jesus, de levarmos o seu conhecimento, o conhecimento da pessoa de Cristo e também a salvação a outras pessoas. Mas para você fazermos isto com eficácia, precisamos aprender a olharmos as pessoas pelos olhos de Jesus. E este é o tema desta semana. Vamos começar lendo o que está em Mateus 4,19. E disse-lhes: Vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus chamou os seus discípulos, muitos deles, a maioria deles eram pescadores, pessoas simples, pessoas que não tinham grande conhecimento das coisas. Mas o detalhe é que Jesus via no coração de cada um o potencial. Deus vê não o que nós somos agora, mas o que nós podemos ser no futuro, com a graça e a ajuda dele. E Jesus disse que faria dos seus discípulos e apóstolos pescadores de homens, e não agora simplesmente pescadores de peixes. Cristo queria que esses homens atraíssem outras pessoas para o reino dos céus. Mas para isso, os discípulos de Cristo tinham que aprender a olhar para as pessoas pelos olhos de Jesus. E como que Jesus via as pessoas? Jesus via todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, como pessoas que podiam ser conquistadas para o reino dele. Ele enxergava as pessoas com os olhos da compaixão divina. Cristo, ele via o potencial de cada ser humano que aceitasse a sua graça e que permitisse que o Espírito Santo transformasse a sua vida. E por que Cristo tinha essa capacidade de ver esse potencial em todas as pessoas? Primeiramente, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus e ele consegue olhar no íntimo do ser humano e descobrir se o ser humano realmente pode ou não aceitar a sua graça, se realmente esta pessoa é sincera ou não. Cristo tinha essa capacidade por ser Deus, tanto que 1 Samuel 16, verso 7, é dito o seguinte. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Nesse contexto, Samuel pensou que um dos irmãos do Davi, por ter uma grande aparência, um nobre porte, ele seria o rei de Israel no lugar de Saul. Mas o Senhor fala para Samuel o seguinte: olha, não olhe para a aparência dele, nem para a sua altura, porque eu recusei como rei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem, o ser humano, olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. É por isso que Jesus via o potencial em todas as pessoas para serem conquistadas para o reino dele. E é isso que Jesus quer que você e eu façamos. Óbvio que nós não temos a capacidade de Cristo de ver o coração das pessoas, de ver os seus pensamentos, mas nós podemos olhar para as pessoas como Jesus, vendo nelas, vendo em cada uma delas um candidato ao reino dos céus. A Bíblia também nos mostra que Jesus operou muitos milagres, obviamente, para poder trazer as pessoas para perto de Deus e também aliviar o sofrimento delas. Mas há um milagre na Bíblia muito interessante. É um milagre em que Jesus operou em 2 etapas. Há apenas um milagre desta forma. E que milagre é este? É a cura do cego em Betsaida. O que será que nós podemos aprender com esta lição? Porque sempre quando Cristo cura, é na hora,
é de imediato. Mas Cristo tinha algo a nos ensinar nesta forma como ele curou aquele homem, ou seja, curando-o em 2 etapas. Vamos ler aqui Marcos 8:22, que diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Olha que interessante. Primeiro, esta pessoa cega, ela não poderia ir por conta própria. Amigos tiveram que levá-la. E o que isso nos mostra? Que muitos amigos nossos, muitos familiares nossos, ou muitas pessoas não vão a Jesus se nós não levarmos essas pessoas a Jesus. Elas não têm ainda o interesse despertado pelo Senhor. E você e eu deveremos despertar o interesse delas. Esse é a primeira lição, diríamos assim, que poderíamos extrair do texto. Outra lição agora diz respeito ao porquê de Cristo curar este homem em 2 etapas. Veja, nos evangelhos nós percebemos que existem aproximadamente 25 milagres de Jesus realizados, 25 diferentes, tá? E um detalhe curioso é que em mais da metade desses milagres, um parente ou um amigo levou alguém a Jesus para que essa pessoa fosse curada. Então isso nos mostra mais uma vez que muitas pessoas só irão a Jesus se você e eu as levarmos até Ele. Ou seja, a nossa função é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Cristo. Agora, por que aquele homem foi curado em 2 etapas? Se você ler Marcos capítulo 8, e eu vou ler para você agora, você vai ver que foram necessárias 2 etapas para ele ser curado. Eu vou ler o texto e vou ajudar você a entender o significado desse texto, além das lições que nós já extraímos. Marcos 8, 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, foi restabelecido. E tudo se distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Por que essa cura aconteceu em 2 etapas? O propósito aqui, primeiramente, o propósito aqui de Marcos foi mostrar, obviamente, que este homem estava tendo uma restauração gradual. Nem todas as pessoas necessariamente têm que ter uma restauração de imediato, mas uma restauração gradual. E outra lição que aprendemos: este homem, ele precisava do toque de Jesus. Tanto que Jesus o tocou 2 vezes para que ele fosse curado. Este homem precisava do toque de Cristo não apenas para ser curado da sua cegueira, mas para ele sentir-se realmente amado por Cristo. E Cristo faz questão, e Marcos destaca isso, Cristo o toca, na verdade, por 3 vezes, quando pega pela mão e o leva para fora da aldeia, quando aplica-lhe a saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, e depois, quando novamente ele pôs as mãos nos olhos. Ou seja, Cristo está disposto a, por meio do seu evangelho, suprir as carências, as necessidades físicas e emocionais das pessoas.
Isso é o que nós também podemos aprender desta lição, deste estudo. Obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo da semana. Como eu falei a você, nós estamos reunindo o guia de estudos, a lição do guia de estudos de sábado e domingo, para apresentarmos tudo no domingo, e as demais lições de segunda a quinta serão apresentadas diariamente de forma normal, diríamos assim, de forma usual. E no sábado estaremos sempre postando para você no YouTube um vídeo novo de conteúdo. Finalizando, amigo ouvinte e seguidor, eu quero lhe dizer que eu tenho me aprofundado em 2 assuntos em especial para ajudar aos meus ouvintes, telespectadores e internautas que necessitam de transformação e de conhecimento em tais áreas. Eu preparei um e-book e também algumas séries de e-mails sobre adolescência e também sobre inteligência financeira bíblica. 2 assuntos extremamente importantes. Primeiro, porque os nossos adolescentes não podem ser entregues para o mundo. Precisamos guiar nossos filhos adolescentes a Cristo para que eles tenham uma adolescência saudável, fluida, que sirva de base para uma vida adulta de sucesso. E ao mesmo tempo precisamos de inteligência financeira bíblica para aprendermos a lidar com o dinheiro e para tirarmos de nossa mente crenças limitantes que nos impedem de desfrutarmos das bênçãos que Deus nos deu. Se você tem interesse em receber um desses e-books, ou até mesmo os 2, e se você tem interesse em receber essa sequência de e-mails que vai lhe ajudar e muito e levar transformação para a sua vida, eu gostaria que você fosse até a descrição do áudio no YouTube, ou se você estiver ouvindo em alguma plataforma digital, você pode acessar o meu site, leandroquadros.com.br, e na primeira página você vai ver 2 banners, um sobre cada assunto, para que você possa clicar, inscrever o seu e-mail, os seus dados e receber esse rico material que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Será uma alegria compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos acerca desses 2 assuntos muito importantes. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.